E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto de coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém? Graças a Deus. Aqui Paulo foi perseguido por causa do Evangelho, né? Paulo, ele era inimigo do povo de Deus, embora na sua concepção ele era de Deus, ele cuidava das coisas de Deus, ele entendia-se, né? Mas ele era da seita do judaísmo, e diz ele, dando testemunho de si, que ele era irrepreensível de forma como religioso, e ele era convicto, né, da sua crença, e ele era disciplinado, e ele fazia tudo para defender a sua crença no judaísmo. E ocorreu que ele, perseguindo a igreja, indo a Damasco para perseguir cristãos, aí o que ele entendia? Que os cristãos, que os que seguiam Jesus, eram inimigos de Deus, e sendo inimigos de Deus, também era inimigo dele, e ele então perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja. Jesus então se interpôs no caminho dele, e ele caiu do cavalo, né? Estava no cavalo, ele caiu, e Jesus se apresentou a ele e falou com ele: por que você me persegue? Por que me persegues? Aí ele falou assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu falei assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, olha bem, a identidade dos que são da fé em Cristo Jesus com o próprio Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha bem, quem perseguia? Ele perseguia quem? Perseguia os que são do caminho, os que são de Jesus, né? E ele ficou cego ali, ele foi
Então, entrou na cidade e Deus falou com Ananias, né? As pessoas falam que Deus não fala com os seus na terra ainda hoje, mas como que Deus vem e fala, né? Como que Jesus vem e fala para Ananias? Ananias vai e ora para Paulo, né? Ele está na rua direita e você vai lá e ora para ele. Ele falou assim: eu? De forma nenhuma. Esse homem veio aqui para perseguir nós. Ele persegue a igreja, ele persegue os cristãos. Aí Jesus fala com ele novamente: não pode ir, que ele está orando. E ele deve saber o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Olha bem, né? Então, é o Deus que fala, é o Deus que se revela. Deus fala ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, ele tem seus propósitos, né? Qual que era o propósito de Jesus, né? Converter Paulo. Então, Ananias fala: sendo assim, né? Aí ele foi, obedeceu, e ele chega diante de Paulo, ele coloca as mãos sobre Paulo e já chama Paulo de irmão, né? Irmão, né? Aí as escamas, ele ficou 3 dias sem comer e 3 dias sem ver, ficou cego, né? Paulo. E aí então Ananias põe as mãos sobre ele e ora. A hora que ele ora, fala assim: Jesus mandou eu vir aqui orar para você. Ele ora e as escamas caem dos olhos de Paulo, né? Aqui também tem uma figura. Quando a pessoa se converte a Jesus, né, caem-lhe as escamas dos olhos. A pessoa passa a entender o que ela não entendia. Porque, olha bem, as pessoas são, na sua grande maioria, de boa fé. Todas as pessoas querem Deus. Todas as religiões falam em Deus. Mas tem escamas nos olhos e não podem compreender a verdade de Deus. Então precisa-se de uma intervenção de Deus, uma revelação de Deus. Então, Paulo então se converte ali, né? Se converte e passou a defender a fé em Jesus Cristo. O que antes ele perseguia, né, convicto de que ele estava certo, né, na sua posição com Deus, né, e os cristãos estavam contrários a Deus. Olha bem, né? Então, aí ele cai as escamas dos olhos, quer dizer, ele passa a entender que ele estava, na verdade, perseguindo a própria fé, ao próprio Deus, ao próprio Jesus. E ele, então, começou a pregar a fé, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele passou a pregar. E aconteceu o quê? Os cristãos tinham receio de Paulo. Falou assim: esse homem veio aqui, ele está enganando. Ele é enganador, porque ele era totalmente contra, né? Ele estava perseguindo cristãos. Agora, ele fala, né, defende a fé que pregamos. E eles, então, ficaram reservados. E os judeus, né, do judaísmo, ficaram contra Paulo. Falaram: Paulo agora passou para o outro lado, né? Ele que era dos nossos, agora está falando, ele passou para o lado dos cristãos, ele está falando diferente, né? Então, Paulo passou por esse dilema, né? Mas aí os cristãos passaram a entender que realmente eles se converteram. Quer dizer, foi uma admiração para os cristãos. Mas como pode, né, um homem que perseguia a igreja de Jesus tão
de forma tão violenta, tão radical, né? Agora ele defende o que antes ele perseguia, né? E levou-se um tempo para que eles admitissem essa verdade. É o que acontece quando pessoas se convertem ao Evangelho, se convertem a Jesus Cristo. Elas são tidas por, muitas vezes, fanáticas, muitas vezes tidas como elas abandonaram a sua fé, abandonaram as tradições, abandonaram as tradições dos seus pais, dos seus avós, mas as pessoas não entendem como pode uma pessoa, né, se converter. Converter é justamente isso, é mudar de rumo, mudar de concepção, mudar daquilo que ele crê. Ele cria. Agora, Paulo era autêntico, tanto como um religioso, né, contrário a Deus, e tanto como um cristão a favor do reino de Deus em Jesus Cristo. Ele era autêntico. Uma coisa ele tinha, autenticidade, e ele lutava com todas as forças defendendo a sua convicção. Nós vemos isso no meio do povo, né, religioso. As pessoas defendem seu ponto de vista, as pessoas defendem a sua crença. Agora, não basta defender, o que basta é nós sabermos qual é o caminho, qual é o que está certo, qual que é a fé correta. Então, a nossa fé, a fé dos convertidos, está em Jesus Cristo, está nos evangelhos, na boa notícia, nas escrituras, né? Não é uma seita, né? Não é uma falsa doutrina, não é algo religioso, não é um Deus imaginário. O que acontece com as pessoas? Elas imaginam Deus de uma forma, sem colocar o pensamento, o entendimento delas cativo às Escrituras, né? Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, Jesus se revela nas Escrituras. Ele disse que, porque julgais ter nelas a vida eterna, quer dizer, nas Escrituras. E Paulo, então, passando a pregar o Evangelho, ele diz aqui, nada dizendo, senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Quer dizer, ele passou a ser o quê? Fiel às Escrituras, fiel ao Evangelho. Ele deixou a doutrina da religião, e ele passou a defender, a pregar a doutrina da fé, a sã doutrina que falamos, né? Como Jesus comissionou ele, aqui ele está fazendo a defesa diante do rei Agripa. Ele está falando por quê que ele estava ali para ser julgado, porque os judeus o prenderam e levaram ao rei Agripa para que ele tivesse uma sentença ali, né? E só que aí ele faz a sua defesa explicando para o rei Agripa o que aconteceu. E o que aconteceu? Ele diz que estava de caminho, né? Ao que Jesus me respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí vem a comissão de Paulo, né? Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha,
tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer, Jesus está assumindo ali a direção de Paulo. Eu vou te dar a direção. Você agora é ministro, né, e testemunha. Quer dizer, passou a testemunhar. Todos convertidos, eles passam o quê? A ser ministros, né? A ser sacerdotes, todos são sacerdotes, e eles passam a ser testemunhas de Jesus. Foi o que Jesus falou em Atos, né? Ele fala que constituindo, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo confere à pessoa um poder de defender o Evangelho, de testemunhar de Jesus. Essa pessoa recebe ousadia. Ela não vai ter mais timidez, ela não vai ter receio, e ela nem vai se envergonhar de Jesus. Ela não vai ter medo, né? A palavra diz que até em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aquele que uma vez teve os olhos iluminados pela luz do Evangelho, essa pessoa, ela não teme nem a morte, ela não vai negar Jesus em hipótese alguma, né? Aqui Jesus fala com ele assim, livrando-te do povo e dos gentios. Quer dizer, você vai ter perseguição, Paulo, pessoas vão se levantar contra você, mas, quer dizer, Jesus está assumindo, eu vou te livrar, né? Para os quais eu te envio. Quer dizer, Jesus falou, eu envio vocês para o meio de lobos devoradores. Amém, né? Quer dizer, vocês não vão achar um caminho fácil, uma aceitação, né? Muitos do Evangelho esperam ser bem recebidos, né? Em todos os lugares, né? Mas o que vem são oposições, são críticas, são perseguições, né? Mas aqui Jesus vai, eu te envio por meio desse povo. Eles são lobos devoradores, como ele falou com Ezequiel, né? Eu te enviei, né? Para um povo de dura serviço, mas eu te fiz mais duro do que a pederneira. Quer dizer, eles são duros, mas eu te fiz mais duro ainda. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha bem, o que é treva e o que é luz? As pessoas acham que acender luz, né? Acender luz de Natal, está falando de Jesus. Não tem nada a ver. Essa luz que ele fala, outros acendem velas, né? Precisa de luz, né? Receba muita luz. Que luz é essa? É entendimento, né? É entendimento. Entendimento no quê? Entender o quê? A verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras. Luz é entendimento, quer dizer, é uma figura, é uma representação. Quer dizer, por que luz? Porque a pessoa vai passar a enxergar o que é verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a pessoa vai, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quer dizer, tendo o discernimento, o entendimento, a sabedoria do alto, que a pessoa vai ser livre. Livre como assim? Ela vai saber que o Evangelho é verdade, que a palavra, as Escrituras são verdade, e ela vai saber qual o caminho, a que Deus ela vai servir, né?
E ele fala assim, abrir os olhos. E trevas, né? Das trevas para a luz. O que são trevas? Né? Treva, escuridão. Mas aqui, a palavra representa ignorância, desconhecimento das verdades das Escrituras. Não compreendem, não entendem, porque se lhes grudaram os olhos, né, para que olhando não vejam. É isso. Então trata-se de ignorância. Então, se as pessoas não se interessam por ser discípulos de Jesus, né, elas vivem o quê? Como? Na ignorância. E na ignorância traz trevas, quer dizer, a pessoa não vai saber qual Deus verdadeiro, qual Deus a quem ele deve servir, né? Quais os conselhos que ela deve obedecer nessa vida para ser bem-sucedido em tudo quanto empreender. Então, das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Quer dizer, quem quer manter as pessoas da ignorância? O próprio Satanás, né? Ele é o mentiroso, pai da mentira, e não se firma na verdade. Ele se opõe a tudo que se chama Deus. Então, ele é o senhor das trevas, da ignorância, né? Para Deus, convertê-lo de Satanás para Deus, das trevas para a luz. Deus é luz, né? Deus é sabedoria, né? Lá em Isaías capítulo 11 ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Está lá em 53 Isaías, né? Ele fala assim, repousa sobre ele o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de fortaleza, de conselho e de temor ao Senhor. Quer dizer, a luz, a entendimento, a compreensão. Por isso que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Ele sempre vai nos dar o melhor conselho, o conselho que leva ao acerto em todas as decisões. A fim de que, qual que é o objetivo, né? A fim de que recebam eles remissão dos pecados. Em Jesus você recebe perdão dos pecados. Você recebe remissão dos pecados, você recebe novo nascimento, né? Nasceu de novo. E herança, recebe herança entre os que são santificados pela fé em mim, quer dizer, em Jesus. Então, o chamado de Paulo é esse, e ele lutou com todas as suas forças, né? Ele disse que ele era um exponencial na fé do judaísmo. Ele defendia com unhas e dentes a sua crença numa seita, e ele fala assim, eu não fui pequeno, fui o melhor, eu me dediquei de corpo e alma nisso, mas agora não, agora eu vi o meu erro e eu me converti. É isso que precisa das pessoas se voltarem para Deus e não ficarem presos a uma falsa doutrina, a um Deus imaginário, ou a entidades que não podem salvar, e vir para o Evangelho, para a luz, para obter o quê? A remissão dos pecados e para receber herança. Herança quer dizer ser um herdeiro de Deus. Jesus é o herdeiro, nós somos co-herdeiros de Deus, né? Temos herança em Deus. As promessas de Deus nos alcançaram, né? As bênçãos de Deus correm atrás de nós e nos alcançam. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores, né? Então, isso se chama santificação. A pessoa revê as suas atitudes, revê as suas convicções, aonde está colocando a sua fé. A fé deve ser colocada no lugar certo, em quem certo, não é? Como quando o discurso de Jesus ficou difícil de ser entendido,
os discípulos passaram a deixar Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala: você também quer ir? Vocês querem ir? Podem ir, né? E Pedro então responde para ele: para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus é ontem, hoje e eternamente o mesmo, né? Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Converta-se a Jesus, venha para Jesus, né? Receba a remissão dos pecados e receba herança entre os que são santificados, né? Então, Paulo passou a testemunhar, e ele passou a dizer aos gentios, né, aos judeus, que se arrependessem e se convertessem a Deus, né? Deixassem as suas religiões, as suas convicções, praticando obras dignas de arrependimentos. E isso é a conversão. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram, o que havia de acontecer. Amém? Graças a Deus. Você está numa religião, você está numa doutrina, né? Venha para a sã doutrina, venha para Jesus e tenha os olhos abertos para receber a verdade do Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.